Olá, pessoal. Aqui é Andréa Leandro, facilitadora de ginástica cerebral do Brain Team. Estou falando aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e nós estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo para falar de ginástica cerebral, de toque para a saúde, e o foco de hoje é um assunto que muitas vezes as pessoas não têm foco, que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas pessoas têm mais o déficit de atenção, outras têm mais hiperatividade e às vezes esta combinação. Muitos diagnosticados, está conseguindo entrar. Estou aqui tendo nossos colegas, né? O Matheus e o Mauro. Vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar de novo. Entrou? Conseguiu? Opa, mas deixa eu só me ajeitar aqui. Olá, boa E aí, seja noite. bem-vindo, Matheus, tudo jóia? Tudo bem? Tu consegue me ouvir, me ver? Sim, sim. Tá me ouvindo direitinho? Tá me Tá vendo também? Tá me ouvindo? ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Então, a gente sempre vai se ajustando aqui para ficar direitinho. E depois, quem for participando, assistindo, a gente procura sempre deixar gravado, tanto aqui no nosso Instagram, como lá no YouTube da Ginástica Cerebral. Ao longo do tempo que a gente... Todos esses materiais são informações muito importantes, né? Para esses bate-papos aqui. É conteúdo, tá valendo, né? Então, é muito importante você acompanhar. Quem estiver assistindo quiser tirar dúvida, perguntar, fica bem à vontade para a gente fazer essa troca aqui e falar desse tema. Tá entrando agora o Mauro pra gente conversar aqui. Conseguiu entrar, Mauro? Não. Tá me escutando? Eu não estou te vendo. Eu enxergo Boa bem. noite, pessoal. Boa noite. De novo, eu não sei porquê. No Instagram aqui eles não funciona. Aí eu ligo lá no computador para ver se eu estou enxergando vocês. Para Eu ver. vejo o Mauro, Eu tô vendo o Matheus e a Andréia. eu vejo e ouço Lá no bem. De computador tudo eu vejo os certo. três, no meu celular não. Então vamos. Eu acho que o meu celular tem assim um déficit de atenção, né? Ele está assim, ó, não estou enxergando. Aconteceu Muito importante. comigo outra vez, Andréia, também. Deve ser um problema no Instagram mesmo. Bom, depois eu pedi ajuda dos universitários, na verdade, professor aí, para me ajudar depois, mas isso num outro momento. Mas voltando para o nosso assunto, né, como diz, deixa atenção para a gente ter foco e atenção aqui. Até dentro da ginástica cerebral, que são esses movimentos desenhados para essa integração do cérebro, que ajuda a gente em muitas áreas da nossa vida. A gente fala lá no curso do 101, né, do Branding 101, que a gente chama, a gente fala do hiperfoco, do hipofoco, então, quando a gente tem muita atenção em alguma coisa ou pouca atenção em alguma coisa. Então, ali a gente já está falando desse do TDAH, como os movimentos podem ajudar as pessoas, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar, eu não sou contra medicamentos, né, gente? Eu não estou dizendo que sou contra, né? Agora, o que a gente, se a gente conseguisse colocar mais movimento e a meditação, né, que é a minha praia, porque eu também sou a criadora do projeto Meditando com a Gurizada, mas eu acredito que se a gente colocar mais movimento, e principalmente movimentos que foram desenhados para ajudar você, você acredita que vai diminuir muito a medicação nas escolas, para os adultos, para as crianças, em função do TDAH, que é nosso foco hoje. E claro que nós temos técnicas como o toque para a saúde, que eu acredito que os meninos podem contar com mais precisão, também podemos ajudar as pessoas. Então, existem alternativas, existem outras formas de ajudar as pessoas que não necessariamente seja o caminho da medicação. De novo, não sou contra a medicação, mas que a gente possa diminuir. E eu também sou uma estudiosa de educação emocional, né? Então, eu gosto muito de ouvir a Isa Minatel, e uma vez ela veio a Santa Maria e ela falou sobre temperamentos. E uma coisa interessante que ela falou, que se você tem uma turma 20 crianças e 18 crianças são de um temperamento mais extrovertido e você tem duas do mais introvertido, eu estou falando de temperamentos, muitas vezes pode ser encarado que essas duas crianças mais introvertidas você acha que tem déficit de atenção, porque o ritmo delas é mais lento que o resto da turma. Mas, na verdade, estamos falando de ritmo. E não porque falta de atenção, é porque elas não acompanham a turma. O inverso também é a mesma coisa. De 20 alunos, eu tenho 18 de um ritmo mais lento, mais calmo, mais tranquilo, são mais introvertidos, e dois mais extrovertidos, né? Aí vão achar que é hiperativo. E às vezes,
hiperatividade, gente, é criança sendo criança. Lembre da sua infância. Quem é que não tinha um monte machucado, não subia em árvore, corria, aprontava, tocava a campainha do vizinho, quer dizer. Aí vão dizer que de repente era transtorno de hiperatividade. Gente, se não fizer realmente uma avaliação, às vezes tem questões neurológicas envolvidas, e isso só um médico fazendo uma avaliação para saber. Às vezes, como eu digo, é criança sendo criança. Ou às vezes não houve um trabalho de regulação emocional ali. Então, até a própria Isa Minatel fala. Antes de, até pode fazer, faça um diagnóstico, tranquilo, vão. Agora, faça uma avaliação ali, de mudar o manejo, de trabalhar com aquela criança ali, muda o jeito de lidar com a criança e vê se não vai mudar as atitudes dela. E refaçam essa avaliação. Muitas vezes, eles constatou que realmente não era hiperatividade, não era simplesmente a questão de como lidar com aquela criança, que às vezes, como eu digo, está sendo criança. A gente impõe muita coisa para as crianças. E aqui, claro, estou falando nível de criança, mas nós temos adultos também com TDAH. Vou deixar agora os meninos falarem um pouquinho, né? Contem aí pra gente, meninos, como é que, com o toque para a saúde, podemos ajudar as pessoas com esse transtorno que hoje em dia virou quase... Claro que, como eu digo, antigamente não existia, só não existia diagnóstico. Hoje nós temos diagnóstico, por isso que a gente sabe que tem bastante gente, né? Deixa eu tocar a bola para vocês aí. Bom, então vou eu. Bom, pegando o teu gancho, então, André, é como tu falou, existem casos de necessidade de medicamento, de remédio, então ninguém está aqui falando nada, a gente não está no corpo e, né, na família de ninguém, então, né, é muito superficial a gente falar que a gente é contra alguma coisa. Como tu bem colocou, é uma alternativa, então a gente se coloca como uma alternativa a isso, e que através de movimentos, através de toques, a gente procura estimular não só o cérebro, quanto essa energia eletromagnética, essa energia inata do corpo, tanto de aprendizado quanto de cura. A energia é a mesma, a energia de cura ou de aprendizado é a mesma. E para nós, por exemplo, do Toque para a Saúde, a gente analisa muito o fluxo dessa energia. Como é que está o fluxo? E não só a quantidade de energia, muitas vezes se tem energia, muito, por exemplo, no caso do TDAH, do déficit de atenção, da hiperatividade, se tem muita energia, mas o problema não está na energia, mas sim no fluxo, ao nosso ver, né, sobre o nosso viés, como a gente analisa a coisa. Então, em primeiro lugar, a kinesiologia, o Toque para a Saúde, analisa o fluxo. Como é que está o fluxo dessa energia? Do estômago, do fígado, do coração, certo? E essa mesma energia, essa energia elétrica, ela é a energia do cérebro. Tanto que a gente toma água para quê? Para que um neurônio se comunique com o outro, através de comunicação eletroquímica, né? Então, através, seja dos movimentos, seja do toque, a gente procura estimular partes do cérebro, que seja por, como tu falou, por trauma, por não treinamento, elas estão hipoativas, elas estão pouco utilizadas ou desligadas, né? Como tu falou, por exemplo, do estresse. O corpo entrando em luta ou fuga, em modo de luta ou fuga, esse lobo pré-frontal aqui, ele é inativo, ou pouco ativo, fazendo com que a energia e o sangue se desloquem dessa parte pré-frontal, da autorregulação, diga-se de passagem, né, da atenção, do foco, é desligada para quê? Para o ser humano reagir e não refletir, não aprender, não é? Então, tanto o Braidin, através dos movimentos, que visa não só conectar, interligar, melhorar, estimular lóbulos e partes do cérebro ao mesmo tempo e melhorar essa comunicação, como o Toque para a Saúde faz através de toques e testes musculares, fazendo com que essa energia ela seja redistribuída de uma forma correta. E a criança, ao acessar, por exemplo, esse lobo pré-frontal, ele acessa as faculdades que ele tem de autocontrole, de atenção. Então, como tu falou, daqui a pouquinho na nossa infância, eu acho que eu com certeza seria diagnosticado com alguma coisa dessas aí, né? Ou mais. Então, e a gente utiliza, se faz uso, como a gente falou na outra live, a gente usa o Toque para a Saúde e o Braidin no dia a dia para quê? Para aliviar o nosso estresse, para diminuir a ansiedade,
para corrigir esse fluxo, para melhorar a percepção sensorial, né? Então, é como tu falou, nós estamos aí como uma alternativa, algo a ser colocado para servir o termo é esse, alternativa, para quem quer buscar algo natural e quer, como tu falou, buscar estimular, buscar... Combinar, né? Não precisa Exato. ser só como alternado. Não Pode você não é estar isso, médico, foi diagnosticado, TDAH, ok, diagnosticado. Acompanha o seu médico, o médico vai acompanhar. E aí, eu, por exemplo, tive uma paciente que estava, e o médico diminuiu a medicação, mas foi o médico, não fui eu. Ela está fazendo comigo, porque eu uso a ginástica cerebral nos meus atendimentos, e já diminuiu o ritmo dela. E, legal, é assim que tem que ser. Porque é movimento que vai atingir o cérebro, por isso que eu falo. E é uma coisa tão simples, só que a gente precisa ter consistência, usar com regularidade, né? Por isso que meu sonho é para sala de aula, porque daí os professores vão usar com regularidade. Ou os pais que têm crianças, ou adulto que tem, que se diagnosticou, né? Porque eu digo, hoje o foco é TDAH, tá, gente? Por isso que a gente está focado nisso. Você usar esses movimentos, né? E o toque para a saúde são toques já estudados, específicos. Você está trabalhando um fluxo de energia, um fluxo o sangue correndo pelo seu corpo, a energia correndo pelo seu corpo. Nós somos um campo eletromagnético. E às vezes nós estamos com pontos que estão bloqueados. E aí, com esse movimento, essa avaliação de um profissional que entendeu, que estudou, ele vai ver onde é que tem que liberar, porque às vezes é uma contenção de energia, ou às vezes é um excesso de energia, e aquela criança, às vezes, e eu que dou aula de meditação para criança, né, imagina. Então, lido com muitas crianças hiperativas, e essas são crianças extremamente inteligentes, mas muitas vezes o adulto que está em volta dela não sabe lidar com aquele excesso de energia. Aí a gente quer que a criança que tem um excesso de energia em sala de aula fique quietinha ouvindo o professor. Não, e rotula ela, né? Infelizmente, acaba acontecendo. Claro que a gente, quando está dando aula, quer a atenção da criança. Mas a gente, claro, a gente vai ter que se virar nos 30, nos 40, nos 50, para de alguma forma nossa aula ser interessante e chamar a atenção dele. Mas tem que ver que não é que ela não goste da minha aula. A questão é que ela é uma criança, é um ser cheio de energia, que não consegue ficar parado ali 45 minutos, 50 minutos. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso? Por isso que dentro, por exemplo, da sala de aula, usar a ginástica cerebral, que são movimentos. Ok, a turma está desregulada, está muito alterada, vamos buscar um movimento que vai ajudar. E trabalha com toda a turma aquele movimento. E são vários, gente. A gente tem 26 movimentos, que deles se derivam vários outros. Claro que seria interessante o professor fazer um curso, né, para se adaptar mais. É claro que quando eu faço workshops, eu ensino alguns movimentos que já podem ser usados e vão fazer diferença. Mas, de novo, precisa consistência, precisa usar regularmente para você ver este efeito. As pesquisas já realizadas com branding demonstraram isso. Tem uma que a gente tem lá no blog, de uma pessoa que fez uma experiência, ela pegou a técnica do branding na época, assim como uma coisa que ela conhecia, ela nem sabia, e viu que o efeito foi tão grande, ela se tornou uma pesquisadora da técnica. Então, gente, olha como é fantástico esses movimentos. A Denise, que hoje não estaria com a gente aqui, infelizmente ela não pode estar, ela tem vivenciado no dia a dia dela nas escolas, ela é terapeuta ocupacional, que trabalha em escolas lá nos Estados Unidos. E ela viu um efeito maravilhoso com crianças com déficit, crianças com vários tipos de deficiência, ela usando a prática do branding dentro do dia a dia e fazendo diferença, né? Mauro, quer complementar? Quer contar um pouco da tua experiência? Eu sei que o Mauro às vezes atende jovens adultos, né? Não, nem sei se é tanto crianças, né? E também depois o Matheus pode contar uma outra experiência, depois perguntar para ele. Mas vamos lá, Mauro. Essa questão que a gente está trabalhando hoje, o X da questão que eu vejo assim, ó, que a humanidade quer nivelar tudo no mesmo patamar, né? Cada criança tem uma energia, sabe? Eu, quando era criança, era conhecido como bicho carpinteiro. Eu não parava nunca. Era muita energia, assim, sabe? E eu noto que tem crianças que são mais calmas, outras mais agitadas. Isso a gente tem que ter esse respeito pelas crianças. Outra coisa muito importante é o âmbito familiar. Gente, assim, ó, se tu for ver o contexto geral de tudo que está acontecendo, tem muitas crianças que têm profundos traumas enraizados na infância e como adultos depois, esses traumas, eles continuam. E são profundos os traumas. As técnicas que a gente trabalha, tanto o Branding como a Toque para a Saúde, por exemplo, a gente trabalha diretamente nas questões dos bloqueios emocionais que a pessoa tem, a liberação dos estresses que a pessoa tem,
atualmente, só com uma técnica que a gente tem, que é a liberação de estresse, se fosse usada a rigor, assim, hoje com a humanidade, nós teríamos uma correção, assim, a nível de saúde, assim, espetacular. Por exemplo, assim, ó, vocês já viram em filmes e novelas que quando tem uma notícia negativa, automaticamente o corpo faz isso aqui, ó, ele coloca as mãos na testa, né? A pessoa diz assim, meu Deus do céu, que acidente terrível que aconteceu. Aí os americanos foram estudar por que tem esse reflexo automático aqui, ó. Porque aqui tem 2 pontos neurovascular, que é onde a gente drena o estresse. Uma vez que tu corrigir o estresse, muita coisa é corrigida na pessoa, sabe? Assim como o Braidinho utiliza a marcha cruzada, né? Com crianças, por exemplo, Andréia, eu já observei assim, ó, tu começa a fazer o cruzamento de informações, né? Que é movimentos que a gente faz com o braço para um lado, para o outro lado, com as pernas, vai cruzando os dados. Tem muitas crianças que não têm os hemisférios conectados. É completamente desconectado. Gente, essa criança é lógico que vai ter um problema a nível psicológico, sabe? Então, a técnica Toque para a Saúde, como o Braidin, principalmente no caso nosso, eu e o Matheus, que trabalhamos com o Toque para a Saúde, quando nós trabalhamos no fluxo energético da pessoa, nós regulamos muita coisa na pessoa. E isso afeta diretamente a parte psicológica nossa, né? E da pessoa que está sendo trabalhada ou ajudada também. Ok? A ginástica cerebral, gente, ela vai trabalhar em 3 dimensões, que vai trabalhar a nossa comunicação, dimensão informacional, a dimensão do foco da atenção, que é o principalmente TDAH, e também o emocional, que trabalha a nossa organização. Porque muitas vezes quem tem TDAH é desorganizado, se desorganiza facilmente, porque não consegue ter foco, não consegue ter atenção. E também, com os movimentos, a gente vai conseguir reconectar esse cérebro para que ele se organize. E como o Mauro falou, realmente, quando eu vou fazer as atividades com as crianças e vou fazer movimentos cruzados, claro que às vezes a primeira vez as pessoas se atrapalham porque tenta segurar o movimento. Agora, por exemplo, uma professora numa sala de aula vai fazer um movimento cruzado, que é um movimento super simples, um movimento como se fosse uma marcha cruzada, né? É uma marcha. E a criança não consegue nunca, já é um sinal que alguma coisa não está bem conectada. Num adulto, isso também é a mesma coisa. Como eu disse, a primeira vez a gente se atrapalha às vezes, porque está nervoso, né? Quer coordenar, quer forçar o movimento e não consegue. Então, já são pequenos sinais que mostram que alguma coisa não está bem. Mas fazendo os movimentos, e são vários, esse aqui é só um exemplo, e a gente sabe, tem inclusive na sequência do PACE, que tem no blog, tem aqui no blog do Ginástica Cerebral, né, que é do Brain Gym Brasil, aqui no Instagram da Ginástica Cerebral.bgb, tem um videozinho, que é um vídeo que eu coloquei lá do PACE, que é uma sequência de movimentos, eu vou falar sobre ela, e também no nosso YouTube, lá da Ginástica Cerebral, também tem a sequência do PACE. O PACE é um acrônimo para positivo, ativo, claro e energético. É uma mini equilibração para o cérebro. Essa sequência foi justamente pensada para a gente trazer um equilíbrio. Já temos experiência pelo nosso grupo aqui, quem faz os cursos com a gente todo dia de manhã, tem lá das 7 às 7h10, a gente se reúne diariamente, de segunda a sexta, e faz o movimento livre, quem quiser fazer. Não pode fazer naquele horário, faz em casa no outro horário. Mas isso tem um enorme efeito no cérebro, justamente de ajudar a gente a desacelerar o cérebro, que é importante para a aprendizagem. Outro detalhe importante, para que o cérebro aprenda, ele precisa desacelerar, para que eu possa absorver aquela nova informação. E aí, quem tem TDAH está com o cérebro a 1000, super agitado. E aí aumenta a dificuldade daquela criança de aprender, ou você, adulto, aprender algo novo, porque a sua mente está a 1000. Então, você precisa desacelerar. E com os movimentos da ginástica cerebral, a gente consegue. É claro que tem pessoas que são mega ativas, que nem eu. Mega, 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 mega. É claro que se combinar, por exemplo, movimento da ginástica cerebral e toque para a saúde, perfeito. Você está usando 2 técnicas fantásticas que podem te ajudar o seu cérebro a ficar mais conectado e você estar mais presente. Porque o que a gente quer melhorar quem tem TDAH é ele estar no presente, ele estar no aqui e agora. Eu não estar tão devagar, né, com déficit de atenção, que eu tô, cadê minha mente? Está lá, tudo que é lugar, menos aqui, né? Ou tô mega acelerada, que eu também não tô aqui, porque eu tô
a 1000. E eu preciso, gente, preciso desacelerar. E essa sequência do PACE, que são, né, como eu falei, positivo, ativo, claro, energético, são movimentos. Começo degustando a água, bebendo água devagar, porque isso aqui, gente, é um combustível. Quem tá com uma água aí, a mão, aproveita agora e faz como eu faço com as crianças. Coloca o golinho de água na boca e conta até 3. Absorve bem esse gole d'água. Ele é mais saudável tomar esse gole bem tomado do que tomar meio litro de água aqui, guti-guti. Vai saciar a sede, talvez, mas o meu cérebro vai absorver melhor assim. Então, eu sugiro sempre, sala de aula, no seu trabalho, tenha sua garrafinha d'água. Então, vamos lá, um golinho d'água, quem tá com a sua aguinha aí. E aí, engole. Começa com aí. Aí vai ter um segundo movimento, ó, vou dar canja, vamos fazer junto aqui, ó. O segundo movimento eu vou chamar de botões cerebral, quer dizer, eu vou ligar o botãozinho lá do cérebro e acionar o meu cérebro para poder me conectar. Muitas vezes tem crianças que não conseguem fazer o movimento cruzado. Então, esse movimento que a gente vai fazer agora justamente vai ajudar o cérebro a se conectar e a criança ou o adulto fazer o movimento cruzado. E como é que é esse movimento? Eu vou colocar uma mão no meu umbigo, pode fazer sentado. Então, uma mão na frente do umbigo, e a outra mão, eu vou fazer aqui como se fosse um vizinho, massagear abaixo da clavícula. Então, a clavícula é esse ossinho, massageia levemente abaixo, levemente. Nunca nada na ginástica cerebral é para machucar. E a respiração tranquila. Um outro movimento que a gente faz junto é olhar de um lado para o outro. Os olhos vão de um lado para o outro. De um lado para o outro. Isso ajuda a conectar os dois lados do cérebro, faz um bem enorme para a visão, que a gente fica muito tempo com os olhos parados. André, qual mão eu coloco na frente aqui? Não importa a mão. Se quiser inverter, pode inverter. Neste movimento não é obrigatório. Faz se quiser inverter, senão não precisa. Levemente. Terceiro movimento, que é o A de ação, é o movimento cruzado. Tá? É eu fazer a marcha cruzada. Tá? Posso fazer até sentada, como eu estou fazendo aqui, ou em pé, que aqui não vai dar espaço para vocês me enxergarem. Então, vou fazer o movimento cruzado. Não vai dar, porque botei aqui a câmera muito baixa. Mas é o movimento marcha cruzada. Vou cruzando perna e braço. Esse movimento de marcha cruzada aqui, que eu faço, ele pode fazer brincando, dançando, encostar no pé, no ombro, no pé atrás. O importante é a marcha cruzada, porque eu estou cruzando a linha média. O último, que é para a gente trabalhar assim, essa conexão do cérebro, do pace. Então, o que eu vou fazer? O P de positividade. Eu vou usar os ganchos. A parte 1 do gancho, ela ajuda a gente a relaxar. Eu usava muito na pandemia, que as pessoas não podiam se abraçar. Como é que é? Mão para frente. Vou pedir para o Mauro, depois que o Matheus, fazer de longe, porque aqui o meu espaço não vai dar. Então, mão para frente. Vira a mão de costas. Bota a mão por cima aqui. Entrelaça os dedos. Puxa no peito e cruza a perna. Pode fazer em pé, sentado ou deitado. Língua no céu da boca. Respira devagar, solta bem o corpo. Esse movimento, gente, ajuda a relaxar. É muito bom para relaxar. Imagine que ele é como se fosse o corpo caloso. Está unindo os dois lados do cérebro. Então, vamos fazer aqui, respirar bem devagar. Feche os olhos se sentir à vontade. E por último, ganchos parte 2, eu conecto a ponta dos dedos. Esse conectar a ponta dos dedos é a metáfora do cérebro integrado. Ele é recomendado, inclusive, se você precisa ter um diálogo desafiador, faça assim com as mãos. Quanto mais você pratica, mais você consegue se concentrar e ser mais assertivo na sua fala. Os meus alunos crianças, né, eles que fazem antes de prova, ou durante a prova, tá ali lendo a questão, pensando na questão, eles fazem. Claro que eu digo que tem que ter estudado, né? Porque não tem aquele tal de branco na hora da prova. Então, esse movimento ajuda a gente a relaxar. Né? Esse movimento ajuda a me concentrar. Então, não posso fazer todos esses movimentos, faz nem que seja só esse último aqui. Mas fazer a sequência, como eu disse, é uma mini equilibração para o cérebro. Então, são alguns movimentos da ginástica cerebral que você pode fazer. Ou um deles, qualquer um deles,
mas colocar como rotina. Só que dentro da ginástica cerebral, né, quem faz o curso, entende, aprende, a gente tem um menu, né, a gente chama de menu, que você vai escolher aquele movimento que o seu cérebro está precisando para aquela hora. Porque às vezes a minha falta de atenção, a do Matheus e a do Mauro, pode ser por razões diferentes. Pode ser que o meu cérebro esteja desorganizado, pode ser que eu esteja nervoso, pode ser que realmente eu tenha um hiperfoco ou hipofoco. Enfim, cada um tem a sua fonte de estar ali com aquele transtorno, talvez momentâneo, ou realmente ser uma questão neurológica que eu preciso ser trabalhada, acompanhada por um médico que vai me diagnosticar, realmente eu preciso de um acompanhamento, mas eu posso concomitantemente trabalhar com o movimento da ginástica cerebral ou com o toque para a saúde, como os meninos estavam falando. Isso aí, meninos. Já estamos aqui chegando no nosso finalzinho, se alguém, meninos, querem complementar com alguma informação. Não, então, eu acho que é isso aí mesmo. Muito legal puxar o Pace aí, porque se todo mundo fizesse isso aí, fica aí um presente para todo mundo, né? Quem quiser, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, né? E aí, pegando o gancho dos dois, como os guri falaram, eu acho que todo mundo, cada um tem o seu ritmo, né? E o Braidinho, ele busca o ritmo pessoal. Assim como a cinesiologia, o toque para a saúde, a gente se foca no fluxo, o Braidinho, ele busca o ritmo pessoal do aprendiz, né? Daquele aluno. E aí, como tu falou, muitas vezes quem tem essas características de pouco foco, dificuldade de autorregulação da emoção, e que é caracterizado dessa forma, a gente consegue resolver com exercício, com movimentos, e auxiliar, diminuindo o ritmo, diminuindo a frequência cerebral, saindo de um estado para outro, colocando ele no estado ótimo de aprendizado, e como a Andrea falou, ele mostrou, são movimentos simples, que se a gente fizesse todos os dias, e eu procuro fazer, a gente procura fazer, se aqueles alunos e aqueles alunos que a gente consegue conscientizar que esses exercícios fazem bem, a gente manda uma folha para casa, aquela folha com o pace ali, com todos os exercícios, e manda para casa. Aqueles que se conscientizam e fazem o exercício, as mudanças são óbvias, rápidas, para quem, né, de forma natural, sem qualquer intervenção aí que possa resultar numa sequela lá na adolescência, principalmente na vida adulta dessas crianças, né, que estão no início da fase. Então a gente se coloca aí, como os guri bem mostraram aí, são exercícios fáceis, simples, gostosos de fazer, que a gente fica satisfeito depois que faz, tá bom? Então eu gostaria de agradecer e dar uma boa noite a todos, Mauro, André, que bom que estamos nos unindo vez ou outra aí para falar desse tema tão legal aí. Tá bom? Então, da minha parte era isso. Obrigado e até a próxima. Mauro? As técnicas Braidin e toque para a saúde têm uma coisa em comum, né, que é muito interessante em relação a muitas terapias, que é uma técnica que exige o máximo de consciência. A consciência, pelo que eu pesquisei até hoje, fazendo um nível de meditação muito avançado, a consciência é uma luz dentro de nós. Se o terapeuta soubesse essa informação, que a consciência é luz, quando o paciente, o cliente está diante de uma maca ou presente, quanto mais tu conduzir a atenção dele para o problema que ele tem, digamos, tu está conduzindo a luz para o problema. E a luz por si só dissolve muitas vezes o problema. Então, o que eu mais gosto dessas técnicas, quando a pessoa deita na maca, eu digo assim, ó, agora tu não vai dormir, não vai fechar os olhos. Agora tu vai interagir comigo. Nós vamos trabalhar junto aqui. E isso numa terapia faz toda a diferença. Por isso que a técnica é muito grandiosa, né? Queria agradecer também de coração a presença do grande Matheus aí, da Andréia, que a gente já se conhece há muito tempo. E nessa caminhada agora a gente vai seguir junto, né? Trazendo então, muita coisa boa. Eu vou perguntar para o Matheus uma coisa, mas eu vou deixar para a próxima live, para eles falarem um pouco mais dessas experiências dos atendimentos deles, mas vai ficar para uma próxima live, para vocês entenderem. Eu ia perguntar para o Matheus, mas vou deixar para a próxima live. Deixar isso aqui. Então, gente, importante, o movimento da ginástica cerebral, ele é para desacelerar o cérebro, para você poder aprender, você estar presente no que é agora. A gente incentiva a celebrar quando eu vejo um ganho que eu melhorei, porque o cérebro presta atenção naquilo ali. Então, por isso a gente celebra, né? Fica feliz ali com aquele movimento. Por isso que a gente trabalha muito com a
pré e pós-atividade, eu me perceber, então o Brian Dean trabalha muito a percepção, e isso, como o Mauro falou, a atenção no que você está fazendo, que daí você percebe que mudou. O que está acontecendo com o meu corpo, o movimento que eu fiz, ou a atividade que eles fizeram do Toque para a Saúde com vocês, e aí prestar atenção que melhorou, né, gente? Então, ficamos para agradecer quem participou aqui com a gente, quem for assistir depois, lembrar que no blog, aqui nos nossos Instagrams vai estar as informações, quem quer saber um pouco mais sobre a kinesiologia, sobre o Toque para a Saúde, sobre o branding, bota ali uma mensagem, pergunta pra gente. Mais daqui a uns meses a gente vai ter curso sobre esse tema aqui em português, com material traduzido, isso que é uma coisa muito boa, porque a gente quando fez a formação era em espanhol, então a gente está aqui com material em português para vocês, disponibilizando esse conhecimento fantástico, maravilhoso, que faz diferença na vida da gente, justamente aprender a viver sem estresse, ou diminuir essa quantidade de estresse. O estresse, ele é saudável na nossa vida, o problema é o excesso de estresse na nossa vida. Onde não se faz bom marinheiro e mar calmo, mas também não precisamos viver em turbulência o tempo inteiro. Também não, né, gente? Então, deixa meu boa noite, ou boa tarde, bom dia para quem for assistir depois, e até um próximo encontro com vocês aí. Tchau, tchau, gente. Nossa, até mais, gente.